Papai, tudo, absolutamente tudo, é Curial e Curial. Tudo que nós fazemos é para ti, papai. Por isso, peço que perdoe. O que poderíamos fazer para poder expressar o nosso amor para contigo? Não é fazendo algo humano, mas fazendo aquilo que é celestial. Essa obra que foi feita aqui, papai, foi feita por mão de anjos. E foi feito para teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, para a tua adoração. É para ti que fizemos, papai. Por isso, papai, perdoa-nos, porque estamos nesta condição de pouca força. Mas tu que sonda os corações e contempla as nossas intenções, sabe o nosso desejo de fazer tudo para te agradar, papai. Então, papai, fala conosco, receba, papai, as obras de nossas mãos e venha confirmá-las. É isso que nós pedimos a ti, papai. Confirma as obras de nossas mãos. E assim seja. Assim seja, amados irmãos. A palavra fala, o irmão Bruno trouxe a palavra maravilhosa, mostrando que nós não devemos querer lucros vergonhosos. Nós não queremos lucros vergonhosos. Sabe o que é isso, querer lucros vergonhosos? É dar uma coisa e querer muito além a nossa remuneração. E quando nós vemos, você imaginar é simples e é fácil de você imaginar. É simples e é fácil. Você não tem que ser um gênio espiritual para entender as coisas celestiais. É simples. Uma mensageira é enviada para trazer os nomes sublimes. A representação de quem? O batismo de João Batista e Al-Hana, batizador. Até que viesse quem? Yalcha. E quando viesse Yalcha, era para o João Batista batizador e Al-Hana batizador sair de cena. Só que ele não saiu de cena. Você lê na palavra em Lucas, os discípulos de João Batista foram até Yalcha e falaram: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar o outro? Agora a gente já entende. Esperar o outro. Qual outro, irmão Marcos Vinícius?
Hã? Isso, o outro cordeiro. Eles sabiam disso. Agora eu te pergunto, por que ainda os discípulos de João Batista seguiam João Batista ao invés de seguir Yahshua? É a mesma coisa no final dos tempos. Porque não há nada novo, tudo se repete. Aquele que viria seria preparado por alguém que viria antes. E quando viesse, os discípulos de João Batista não andariam com Yahshua. Estão entendendo, irmãos? Andariam com João Batista. E da mesma forma que João Batista foi morto, assim também o mensageiro de Sardes vai ser morto. Por isso que a mensagem já fala com ele, olha, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Já foi destinado. Já foi destinado. Então, não é o mensageiro que é pregado nas denominações, Martim Lutero, que morreu há 500 anos atrás. A palavra mostra que a chamativa chamando a atenção do mensageiro de Sardes é porque ele está vivo. Por isso fala, converte e observa-o. Observa aquele que está na mesma era que você. Não na mesma era, mas no mesmo tempo. A palavra é essa, no mesmo tempo. Por quê? João Batista estava no mesmo tempo que Yahshua, papai. Só que estava em caminhos separados. E é isso que você tem que ter a sabedoria. Você não precisa ser sábio para falar assim, nossa. Quando você vê um mensageiro que some e desaparece, só aparece na época de falar do arrebatamento, tem coisa errada. Por isso que é exortado a palavra falando assim, olha, você tem que confirmar, fortalecer aqueles que estão para morrer. Por que aqueles que estão para morrer? Porque é aqueles que vão enfrentar o antimachia. Mas ao invés de você fazer com que eles fiquem fortes, você está fazendo eles ficando fracos. Por quê? Porque você não está fazendo o que eu mandei você fazer. Você está marcando data. E aí eles se decepcionam. Aí a família toda cai em cima deles. A família cai em cima deles, falando assim, cadê o seu Iau? Aí, ele fica fraco. Porque ele não tem moral para falar de Iau e Yahshua. Como que ele pode falar de Iau e Yahshua, sendo que ele acredita num mensageiro que se diz de Filadélfia, que só falha, só erra, só é repreensível. Todo mundo chama atenção, todo mundo faz chacota. Por quê? Porque o que fala, Iau não confirma. Então você não precisa ser bobo. Você não pode ser bobo. Você tem que ser maduro para entender que ele está sendo repreendido porque está fazendo o que Iau não mandou ele fazer. O que Iau nos mandou fazer como Filadélfia? É crescer em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Aprender a condição de ser exército. E para ser exército tem que ter lideranças. Porque se não tiver lideranças, não existe condução
do povo. Iau levantou marcha para conduzir o povo no deserto. Iau levantou os profetas. Iau levantou Ezequiel, o rei Ezequias. E assim sempre fez. Agora Iau mudou. Não. Iau falou assim, não pode ter liderança. Não pode. Sendo que Iau sempre usou de líderes no passado para poder conduzir o povo no caminho certo. Agora chega o final dos tempos. Iau mudou. E a palavra vai contra, porque Iau não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Quando Iau levanta um mensageiro da era, é para falar, mensageiro da era, seja um líder para os seus. Porque se não precisasse de líder, não levantava mensageiro da era. Por que Iau levanta ancião e servos? Porque lá em cima vai ter anciãos e servos. Para ter lá em cima anciãos e servos, é porque tem aqui embaixo anciãos e servos que ajudavam o povo, que conduziam o povo na verdade. Não é uma bagunça. O reino de Iau não é uma bagunça. E é necessário que haja disciplina. Hoje nós vemos a bagunça. As mulheres não querem ser submissas aos maridos e os maridos não estão satisfeitos de ter uma só mulher. Movimento de demônios que começou lá na década de 60 com o uso de drogas, com a promiscuidade, com o aparecimento da camisinha. As mulheres acreditaram que pode comandar. Por quê? Porque Satanás falou que elas podem. Saindo fora do princípio bíblico estabelecido. E as coisas estão, essa bagunça nessa terra, por falta de disciplina. E para ter disciplina, aí nós vemos, o cavaleiro de Apocalipse 19, ele vai reinar com cetro de ferro. Eu já expliquei, cetro de ferro é com dureza, porque o metal mais duro é o ferro, e é com dureza. Não é com democracia, porque vai se instituir o sistema de governo real, de rei. E os seus súditos, eles obedecem, não são disciplinados. Aí você fala que não pode ter autoridade. Cada ialdinho cuida de si mesmo. Se você vai para boate, você vai. Você vai para o botequim, você vai. Se você quer beber bebida alcoólica, você bebe. É assim. Porque cada um cuidando de si mesmo, é essa baderna que vira. Nós estamos no pior época de todos os tempos. A era mais sombria da humanidade. E ainda vai virar mais, porque a luz daqui vai ser tirada. A lua e as estrelas. Vai ficar aqui o quê? O breu total. Então, meu irmão, não cria falsas ilusões, não. Use um pouquinho da sua inteligência. Não é tempo de ficar acreditando em lorota. Achar que a terra inteira vai ser arrebatada
a igreja inteira, uma igreja idólatra, achar que um Gialdinho, porque conheceu o nome, vai ser poupado da tribulação. E a gente já entendeu, né, irmão Ronaldo? Aqueles que são contados na tribulação. Por quê? Porque aquele que não é escolhido para guerrear contra a Lúcifer lá em cima, vai guerrear contra Emanuel aqui embaixo e vai perder. Por que que vai perder, irmão Ronaldo? É simples a resposta. Porque não estão prontos, não estão preparados. Vão perder para Emanuel, por quê? Porque não se capacitaram. Não se capacitaram. Não treinaram. Não afiaram suas espadas para batalha. Aí, amados irmãos, nós vamos ler, vamos abrir Apocalipse 12. É um dos preferidos meus. Troca esse aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Aqui tem duas mulheres, tem dois filhos varões, e são em dois momentos. Por quê? Duas mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Quem falou isso? Irmão da vizinha, quem falou isso? São duas mulheres que elas estarão trabalhando no campo. Uma será levada e a outra será deixada. Quem falou isso? Não, foi Papai Alcha. Papai Alcha que conta a parábola. A palavra, ele fala da figueira, conta da figueira e depois conta os acontecimentos do final dos tempos. E ele fala, olha, ele conta a parábola da figueira. E ele no final fala, não passará esta geração até que tudo se cumpra. Então ele fala, tem duas mulheres lavrando o campo. Nós vamos abrir essa passagem na Bíblia King James. Não. Primeiro Lucas, antes de Apocalipse 12. Onde está, irmão? 17. Lucas 17, 35. Na King James. Eu quero na King James. Por quê? Porque na Yal-Shalom tem uma corrupção. Lucas 17, 35. Diz assim, ó. Pode subir para mexer lá em cima. Depois vocês vão ouvir o áudio. Olha aqui. Não é aqui, Lucas 17, 37. Não, você falou 30 aí? 35. Ó. Presta atenção. Duas mulheres estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Que duas mulheres são essas, irmã Lenilda? Exatamente. As duas mulheres é referida como as duas igrejas. Filadélfia e Sardes. Muito bem. Agora, já vem a dica em seguida. Duas mulheres estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada.
2 trabalhadores estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Agora você me fala, que os 2 trabalhadores são esses? Fala aí com a irmã Lenildo. Que 2 trabalhadores são esses? É o mesmo raciocínio que você respondeu. Se tem 2 igrejas, tem 2 mensageiros, 2 trabalhadores. Pode falar agora. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Fala, minha irmã. Os 2 mensageiros, um será tomado e o outro será deixado. São 2 mensageiros e 2 igrejas. Quando fala de 2 mulheres, está falando de 2 igrejas. Quando fala de 2 trabalhadores no campo, são 2 mensageiros. Uma igreja será tomada e a outra igreja deixada. 2 trabalhadores estarão no campo. Não falou que as 2 mulheres estavam no campo? Usou o mesmo termo, no campo, trabalhando. Um será deixado e o outro será levado. Que é mais claro que isso? Está claro para você? Mostrando que existe 2 eras no mesmo tempo. Uma era Filadélfia e uma era Sardes. Existe 2 mensageiros trabalhando. Um mensageiro de Sardes e um mensageiro de Filadélfia. Uma igreja será tomada e a outra igreja será deixada. Um mensageiro será tomado e o outro mensageiro será deixado. Agora pode abrir Apocalipse 12. Abra o seu coração para a verdade. Não tranque ele não. Escuta a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 12. Vou mostrar as 2 mulheres aqui que é referida em Lucas. A primeira mulher está em Apocalipse, capítulo 6. Perdão, 12, 6. Apocalipse 12, versículo 6. Eu vou mostrar a primeira mulher. Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada. Você vai ver isso aqui, ó. A mulher fugiu para o deserto, onde Iau havia preparado um lugar. Nós vamos ver isso em Lucas. A palavra, o papai falou assim, olha, quando você entrar na cidade, você vai encontrar um homem carregando uma bilha de água nas costas. Você segue ele. E ele vai levar o lugar, o andar de cima. Você entra onde ele entrar. Você acompanha ele. Ele vai conduzir vocês ao andar de cima. E você vai perguntar para eles, aonde está preparado o lugar para o meu mestre? Para que ele possa fazer a Páscoa? O lugar preparado. Nós vamos voltar lá para ver, tá? Então vamos lá. Primeira mulher, Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Quando terminou os 1260 dias, houve então batalha no céu. Por quê? A mulher foi tomada. A mulher foi tomada para guerrear no céu. Por isso fala, Micael e seus anjos. A mulher foi
tomada. Agora vamos ver a mulher que foi deixada? A mulher que foi deixada está em Apocalipse 12, versículo 13. Apocalipse 12, versículo 13. Ó, a mulher foi tomada, guerreou, venceu, lançou Lúcifer por terra. Versículo 13 diz assim: ao ver que for expulso para a terra o dragão, quer dizer, Satanás, pois a perseguir a mulher que dera à luz um filho varão. Ela deu à luz filho varão? Deu. Só que é um filho varão morto. É a representação de Salomão. Salomão tinha duas mulheres lá que pediu para ser julgado. E tinha quantos filhos varão? Dois. Só que um foi sufocado pela própria mãe. E o outro é o filho vivo. O filho vivo, a outra tomou para ela. Entender? E por isso que foi perante o juiz. O juiz fez uma prova, falando assim: olha, pega a espada, parte no meio, corta no meio. Aí, a mãe falsa, a mãe Sardes, falou assim: deixa cortar, é bom que ela não fica com nenhum nem eu. E a mãe Filadélfia: não, poupa a criança. Por quê? Porque o filho varão de Filadélfia é poupado da morte. A mãe Filadélfia fala: não, poupa ele, entrega para a Sardes, mas não mata ele. Na mesma hora o rei falou: essa que é a mãe. Então tira essa criança das mulher Sardes e entrega para a mãe Filadélfia criar. E aí é o nascimento, porque ele nasceu e ele é tomado. É o nascimento literal, irmão Rodrigo? Não é o nascimento literal? Por que não é literal? O que significa nascimento literal? Fala para fora. Você fala: olá, porque deu parto mesmo. Esse aí, falar para fora. Isso é o nascimento literal, quando a mulher dá à luz mesmo. Quando nós vemos papai começou o ministério. Quando que papai começou o ministério? Irmão Joel. Agora, primeiro eu quero falar o que significa. Qual que é o nome Joel? Quem vai me falar qual que é o nome Joel verdadeiro? Hã? Não, Jô não existe. Hã? Hã? Qual que é? Oyal. Raial. Então, irmão Joel, quando começou o ministério de papai? Não. Qual foi o marco? Quando ele foi imergido. Aí veio a voz do céu: tu és meu filho. Desceu sobre ele o Espírito em formato de pomba. Aí fala: tu és meu filho, hoje te gerei. Começou o ministério, então, quando ele já era adulto. Ele já era adulto. Ele tinha 30 anos. Foi um ministério de 1 ano. E o que aconteceu? Ali começou o ministério. Aí o link: tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje você nasceu. Ou seja, hoje começou o seu ministério.
Porque até então, os 30 anos foi para quê? Irmão Alessandro. Oi, filho, fala para fora. Foi para ser preparado. Para ser preparado, porque ele estava sendo instruído, por isso que ele crescia em graça e conhecimento diante de aula dos homens. E ele foi preparado por quem? Pelo Espírito. E o Espírito é o mestre. O Espírito preparou ele, fez ele crescer em graça e conhecimento diante da aula dos homens. Entendeu? Aqui nós vimos as duas mulheres. Vamos ver novamente versículo 13. Apocalipse 12, versículo 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão morto. Ela, porém, recebeu as asas da grande águia. Quais são as 4 faces do querubim e irmão da vizinha? E águia. Exatamente, águia em voo. Ela recebeu as asas, quer dizer, ela foi amparada pelo querubim. E que querubim é esse aqui, irmão? É Emanuel, exatamente. A igreja, qual igreja? Sardes, foi levada ao deserto pelo querubim, Emanuel. Estão entendendo? Essa é a mulher que foi deixada. E ela é levada para o deserto para ser o quê? Alimentada. Para ser? Alimentada. Aonde que está isso? Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18, versículo 1. Diz assim, ó: depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. E ele então gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia. Caiu, caiu Babilônia. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de ave impura e repelente. Porque, com o vinho de suas prostituições, foram embriagados todas as nações e reinos da terra. E os mercadores da terra se enriqueceram graças ao luxo desenfreado. Aqui está falando assim, ó, os demônios que estavam lá em cima, no céu, caíram com quem? Caíram com Lúcifer, caíram com o dragão. E foram habitar onde? Irmã Lenilda. Quando esses demônios caírem, eles vão habitar onde? Mas essa não é a resposta. Aonde que eles vão habitar? Você acabou de ler? Não, eles habitam em Babilônia. Vamos lá. O anjo então gritou com voz poderosa. Apocalipse 18, versículo 2. Então o anjo gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se moradia de demônios. Ele vai habitar aonde? Na Babilônia. Tem que ler e prestar atenção. Se eu não te pergunto, eu não vejo que você aprendeu. E quando eu pergunto, eu vejo que não prestou atenção. Os demônios que caem lá do céu, quando eles habitavam onde? Primeira coisa, irmã Lenilda, os demônios que vão cair lá do céu, eles habitavam onde? Onde eles habitavam? Aonde? O templo.
Eles habitavam o templo, eles habitam o templo, eles são os mercadores do templo. Quando o exército subir, vai lançar a luz pelos seus demônios por terra. Aí nós já falamos, qual que é a representação do templo, irmã Maria do Socorro? O conselho. Ei, mano? Hã? Fala pra fora. Oi? Qual que é? Hã? Eles habitavam o templo. E eu comecei falando, a igreja é o quê? É a representação do quê? Do templo. Eu não falei isso no começo? A igreja é a representação do templo. Se eles habitavam o templo celestial, e agora eles perderam a moradia deles, eles vão procurar a igreja para habitar. A igreja prostituta. Babilônia. Entendeu, irmão Lenildo? Esses demônios habitavam o templo, junto com o inimigo, administrador infiel. Quando eles serem lançados na terra, eles vão caçar uma igreja para habitar, que é a representação do templo que eles habitavam. Entendeu? Então vamos lá. Aí fala assim, caiu Babilônia, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espírito impuro. Agora está a dica. Qual dica? Abrigo de todo tipo de aves impuras. Me dá um exemplo, irmã Lenilda, de ave impura. Fala alto, filho. Uma ave impura. O que é uma ave impura? É uma ave que você não pode comer. Me dá um exemplo de uma ave que você não pode comer. Você come urubu? Você come corvo? Pronto. É simples. Quando é urubu lá do Nordeste. Corvo. Ave impura. Por isso que ave impura, significa que não serve para o consumo. Não posso comer. Agora nós vamos lá no ministério de Raial Elias. Quando ele é alimentado por corvos. Ele foi alimentado por corvos. Vamos lá, na antiga aliança. Por quê? Porque eles tinham uma época de muita fome. Uma época de fome. Também posso chamar de tribulação. 1 Reis 17, 2. 1 Reis 17, 6. Irmãos, se os irmãos já tivessem mais avançados, eu não tinha que ter tanto esforço. 1 Reis quanto? 17, pode ser o 2. 17, 2. Ó, vamos pegar aqui, ó. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Vai daqui, retira-te para o oriente. Esconde na torrente de Querite. O que é torrente de Querite, irmã de Ene? O que é uma torrente? Oi, filho? Não, torrente é um rio. É um rio. Tá? É um rio. Você vai se refugiar ali do lado do rio. Tá? Vai lá para a torrente de Querite, que está junto a leste, ó, que está a leste do Jordão. Outra torrente.
O Rio Jordão é uma torrente. O Rio Jordão é uma torrente. Por isso está falando, a torrente de Querite, que fica a leste do Rio Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos, tá vendo, irmã Lenilda? Ordenei aos corvos que te dei o quê? Lá alimento. Lá alimento. Ó, quando você estiver lá, eu vou falar com os corvos. Os corvos é representação de querubim, rebelde. Querubim rebelde, o que ele se alimenta? Querubim rebelde, de morte. Querubim rebelde se alimenta de morte. Por quê? Porque é isso que eles gostam, de morte. Porque eles são frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e do fruto desta árvore, que é o anjo da morte. E a árvore é a árvore da morte. Por que é a árvore da morte? Porque Iau falou assim com eles: olha, Adão, olha, Eva, você não vai comer do fruto daquela árvore. Porque no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Porque aquela árvore é a árvore da morte. O dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. É o quê? É o Lúcifer e o antimachio, fruto daquela árvore. Aqui, Raial, Elias, ele é levado, Raial Elias, ele é levado para o deserto, ao lado de uma torrente, um rio pequeno. E você vai beber da água e eu vou dar ordem para que os corvos levem para você comida. Tá tranquilo? Agora volta lá em Apocalipse, capítulo 18. Primeira coisa que eu quero perguntar para a irmã Maria Álida. Irmã Maria Álida, quais são as duas testemunhas? Fala alto. Isso. Raial Elias e Macha Moisés. São as duas testemunhas. Ok? Vamos descobrir quem que é o anjo poderoso que desce? Vamos descobrir quem que é o anjo poderoso que desce? Apocalipse 18, 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Por que ele desce do céu, irmã Adriana? Isso. Quando Micael sobe, ele manda uma primeira testemunha descer. Depois ele manda a outra. Uma testemunha vai bater de frente contra quem? E o outro? Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Vamos ver quem é que bate de frente com Babilônia. Babilônia é chamada de quê, irmão da vizinha? É chamada de Jezabel. Babilônia é chamada de Jezabel. Vamos ver isso? Está lá em Apocalipse 3, Apocalipse 2. Vamos lá, Apocalipse 2. Eu queria tanto ir para frente, mas eu tenho que voltar toda hora. Tanta coisa maravilhosa. Ó, Apocalipse 2, 20. Apocalipse 2, 20. Aqui está reprovando quem? Está reprovando o mensageiro. O mensageiro da era de Tiatira. Quem é o mensageiro da era de Tiatira, irmão da vizinha? Martim Lutero.
que é eunuco, representação de eunuco. Irmão Ed e Alcha. É os padres. Fazer um link que vai ter o quê? Uma rebelião. Uma rebelião do quê? Do próprio Vaticano. Para acabar com a Babilônia. Vamos abrir essa passagem? Vamos lá. Vamos abrir essa passagem quando os eunucos jogam a Jezabel por terra. Vamos lá? Irmã Alaí, tá entendendo, irmã? Claro, né? Vamos lá. Quem vai achar primeiro? Quando a Jezabel é lançada, jogada da sacada da casa dela. É. Olha aqui, tudo você vê que a escritura toda, irmã Jailma, é conectada. Então vamos lá. Segundo Reis 9:30. Irmã Adriana, rápido, minha irmã, rápido. 519. É. Ó, segundo Reis 9, versículo 30. Jeú voltou para Jezrael, sabendo, a gente sabe aqui que é Jezreel, né? Sabendo disso, Jezabel, só que aqui é Jezabel mesmo. É Jezabel mesmo, porque a entidade Bel, tá? Jezabel. Entidade Bel. A entidade Bel mudou o nome de Daniel. Para qual nome, irmão da vizinha? Pergunta para a irmã Laide. Belsazar. Belsazar. Entidade babilônica. Belsazar. Qual que é o nome da entidade babilônica e nome da vizinha? Belsazar. E aqui é Jezabel. Belsazar. Entidade babilônica. E a mulher chama Jezabel. Entidade babilônica. Tá? Então vamos lá. Segundo Reis 9:30. Jeú voltou para Jezreel. Sabendo disso, Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e se pôs à janela. Se pôs a... Quando Jeú atravessou a porta, ela perguntou: tudo bem, Zambre, assassino do seu mestre? Assassino do seu... Ele está falando que esse aqui é a representação de quem? Daquele que vai matar o antimachia. Ele é uma representação daquele que vai matar o antimachia. Aí fala, ó, vai tudo bem, Zambre, assassino do seu mestre? Jeú ergueu os olhos para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele, falando assim: nós estamos contigo. Não. Nós estamos contigo. Aí ele fala, ordenou ele: lançai-a abaixo, lançai-a abaixo. E eles a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos, e Jeú passou sobre o corpo dela. Jeú passou sobre o corpo dela. Marca isso aqui. Aí, agora você entendeu o anjo que fala: caiu Babilônia? Por quê? Irmão Jaime,
Caiu Babilônia, porque aquela mulher representada com Jezabel, como Jezabel foi atirada do alpendre dela e caiu, aqui está fazendo uma referência à queda da igreja católica, que também vai cair, a Babilônia Jezabel, entendeu? Agora volta lá em Apocalipse 18. Ó, o anjo que desce do céu, ele tem luz, está iluminado. Agora eu pergunto por que ele está iluminado, irmão Edgar. Por que ele está iluminado? Hã? Ah. Irmão Marco Betoro, ele teve contato com o reino. Por quê? Porque nós vimos. Presta atenção. Quando nós vemos um personagem, quando nós vemos um personagem que teve contato com um anjo no monte, a face dele ficou como? Isso, ficou iluminada. Aí ele teve que pôr um véu, porque todo mundo estava com medo dele. Qual que é esse anjo? Qual que é esse homem? Irmão Ed Clayton. É Macha. Então Macha estava o quê? Iluminado, porque ele teve contato com quem? Com Yalcha Micael. Ele teve contato com Yalcha Micael e a sua face iluminou. É o link de que agora o anjo teve contato com ele lá em cima e ele foi enviado. Quando ele desce, ele está iluminado. Ele desce. Não foi Macha desceu da montanha? E Macha não desceu da montanha? Macha não desceu da montanha? Iluminado? As duas testemunhas estão lá na montanha. Uma vai descer primeiro. Qual que desce então aqui? Pode falar, meu irmão. Desce pro aí, ó. Quem que é esse aqui que eu tava? Esse é Macha. É Macha. Macha, né? Quem é que eu falei que vai matar? Quem vai matar o antimachia? Quem vai matar o antimachia? Viu que a conexão fala assim, você não matou o teu mestre? Viu lá? Você não matou o teu mestre? A Jezabel não fala com ele. Você não matou o teu mestre? E agora ele fala, caiu Babilônia. Então, esse anjo aqui é Macha. Iluminado. Porque ele desce da montanha. Porque teve contato com Yalcha Micael. E agora ele desce da montanha. Vamos voltar lá para você ver. Isso é porque o filho varão está crescendo. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui em Jezabel. Segundo Reis. Segundo Reis quanto? 9:30. Jeú voltou para Raial. Sabendo disso, Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs a janela. Quando Jeú atravessou a porta, ela perguntou, tudo bem, Zambre, assassino do seu mestre? Tudo bem, Zambre, assassino do seu mestre? Quando Jeú atravessou, porque você tem que saber a história. Primeiro morreu quem? O rei Acabe. Por isso que ela se aprontou toda, porque ela estava tentando continuar no poder, seduzindo aquele que viria. Entendeu?
Aí, ele fala, lança Jezabel por terra. E ela foi lançada. É aquele anjo que fala, caiu Babilônia. Apocalipse 18. Quem matou? A gente já fez o estudo. Quem mata o antimachia? Macha. Viu aqui? Ele desce iluminado. Por quê? Ele é a representação de Macha. Quando recebeu as tábuas da lei, desceu iluminado, porque teve contato com Ial. Vamos ler de novo? Apocalipse 18, versículo 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Agora nós vamos lá em Macha, quando Macha ele estava com a glória de Ial e ficou resplandecente. Vamos lá, quando ele desceu. Quem vai achar para mim? Êxodo 34, 29. Êxodo? 34. Êxodo 34, 29. Êxodo 34, 29. Página 153. Crente tem que ter Bíblia. Crente tem que ter Bíblia, porque se não tiver Bíblia, ele não tem crescimento. Crente que não tem Bíblia não tem crescimento. Por isso que fica cheio de dúvida, porque não conhece a palavra. Êxodo, quanto? 34, 29, página 153. Quando Macha desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque havia falado com ele. Olhando Arão e todos os israelitas para Moisés, Macha, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Tinha medo de aproximar-se dele. Por isso que vai agora lá para Apocalipse 18. Apocalipse 18. No passado nós tínhamos outro entendimento. Agora estamos sendo esclarecidos. Apocalipse 18, versículo 1. Irmã Jailma, corajosa. Aqui, ó. Apocalipse 18, 1. Depois disso, vi outro anjo. Aí eu quero uma dessa, hein? Tá bom. Ó, depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Mostrando aqui quem é esse aqui? Macha. E ele fala, caiu Babilônia, representando aquele que matou o Emanuel. E ele fala, caiu Babilônia. E é o link de Jezabel sendo jogado do quê? Da janela, da sacada da casa dela. Entendeu, irmão Ronaldo? Pode falar. Aqueles eunucos, quando nós lemos lá em Provérbios 27, 17, fala assim, com ferro se afia. Aí, é aquela condição do ferro, do reino de Lúcifer, com ferro, do reino de papai e alfa. Se afiando, porque você vê lá o eunuco, porque fala com ferro se afia. Aqui nessa tradução aqui da King James, fala assim, ó, deixa eu só dar uma. Assim como o ferro afia, o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quem cuida bem da sua figueira, comerá dos frutos. E quem trata bem o seu patrão será recompensado.
E aí, o que você entendeu? A questão dos eunucos batendo de frente com o papai falou com Babilônia. O Jezabel lançando ela para baixo, o ferro se afiando na palavra. Então você entende que aqueles eunucos mudaram de De lado. Aqueles eunucos mudaram de lado. Aí você lembra do eunuco etíope. O eunuco etíope. Quem imergiu o eunuco etíope, irmã Marinalva? Etíope é da Etiópia. Quem que imergiu? Tava. E quem imergiu ele? Pergunta ao Márcio. Filipe. E Filipe era o quê, irmã? Quem era Filipe? Quem era Filipe, irmão Alberto? Ele era o quê? Não entendi. Diácono? Não, ele era apóstolo de Alcha. Os 12, um dos 12 apóstolos. Tem que saber quem são os 12 apóstolos, irmãos. Vamos pegar o chamado dos apóstolos em Lucas. Lucas 6,14. Lucas 6,14. Olha aqui, Lucas 6,14, irmão Alberto, já é um irmão graduado. Lucas 6,14. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João e Alran, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Viu aqui Filipe? É um dos 12, ele é um apóstolo. E o que é um apóstolo, irmão Alberto? O que é um apóstolo? Não, um apóstolo é um missionário, um enviado. Apóstolo é o quê? Um apóstolo é um enviado. Pega aí o dicionário na Bíblia, põe aí significado de apóstolo. É um mensageiro, é um enviado. Olha aí, pega aí. É um missionário. Vamos pegar aqui o Google. Irmão Charles está olhando aqui. Lê para nós bem alto. Apóstolo, cada um dos 12 discípulos de Yahshua encarregados de difundir a palavra de Yahweh. Difundir. É um enviado, é um mensageiro, é um missionário. Por isso que Filipe estava longe, divulgando, fazendo imersão. Entenderam? Então tem que entender aqui quem eram os 12 apóstolos. Vocês têm que afiar mais. Então, eu voltei aqui, agora nós temos que voltar para onde nós estávamos. Agora nós vamos voltar lá no começo. Nossa, eu tive que sair demais. Volta lá. A questão de Marcha. Marcha, ele fala, caiu Babilônia, não foi? Caiu Babilônia. Agora você sabe que esse anjo iluminado é Marcha. Quando ele desce da montanha, a sua face está iluminada. Ok? Agora vamos ver aqueles que vão comer. Apocalipse 18.
Ó, Macha. Macha é um anjo. Ele sempre foi anjo. Ele não é filho de Adão. Eu já falei com vocês quais eram, né? Isso lá atrás. Então vamos lá. Apocalipse 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, a terra ficou iluminada com sua glória. Então ele gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia. Tornou-se moradia de demônios, porque os demônios moravam lá no templo, agora buscou a igreja aqui na terra, que é a representação do templo. E se tornou abrigo de aves impuras, entendeu, irmã Lenilda? Aves impuras. Quando nós vemos aves impuras, nós lembramos de quem? Elias Raial, que foi alimentado por corvos. Foi alimentado por corvos. Durante quanto tempo que ele foi alimentado por corvos, irmã Lenilda? Enquanto houve fome. Enquanto não choveu. Enquanto não choveu. Enquanto não choveu. Ele ficou sendo alimentado por corvos, porque era um período de escassez. É representação do período de grande tribulação que vai acontecer na terra. Por quê? Porque o ministério das duas testemunhas é de quanto tempo, irmã Lúcia? 1260 dias. E o ministério de Filadélfia? 1260 dias. Então, o ministério de Filadélfia é 1260 dias de vacas gordas. O ministério das duas testemunhas é de 1260 dias de vacas magras. E nós vemos isso na antiga aliança. Vamos abrir em Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Ó, eu já falei com vocês. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Irmã Márcia, a irmã Márcia da irmã Cida, ela nunca mais esqueceu desse versículo. Diz assim: sofre algum dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Está alguém alegre? Cante. Está alguém alegre? Cante. Faz o link lá com o Salmo 137. Às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, com saudade de Sião. Nos carvalhos que ali haviam, nós dependurávamos nossas harpas, e os nossos opressores nos pediam canções. Canta aí! Os nossos opressores, denominações evangélicas e católicas, nos pediam canções. Canta aí! Vamos louvar! Aí o Salmo 137 diz: como poderemos cantar o cântico de Iau em terra estrangeira? Que resseque a minha língua ao paladar, que seque minha língua ao paladar e que resseque minha mão direita se eu esquecer de ti, ó Yau-Shalom. Aí entra no quê? Aqui, ó.
Está alguém alegre? Como alguém pode estar alegre em terra estrangeira, sendo oprimido pelos inimigos? Por isso que Filadélfia não louva em terra estrangeira. Faz um link com Apocalipse 14. Agora estão alegres. E eles chegaram no Monte Sião. Aí agora eles estão com harpa e estão louvando a Ial. Continua agora em Tiago 5. Está alguém alegre? Cante o quê? Cante louvores. Nós não estamos nada alegres de estar nessa condição, sabendo que foi tirado de nós a nossa vinha, foi tirado de nós a nossa possessão, que é o templo celestial, viemos num corpo inferior, descemos, caímos de condição e vamos ficar alegres? Achar, os nossos inimigos, eles cantam vitória sobre nós. E nós vamos ficar alegres. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar um ancião da igreja para que ore sobre ele, ungindo com óleo no nome de Alxa. A oração da fé salvará o doente, e o mestre o porá de pé. E se tiver cometido pecados, são perdoados. O mestre perdoa pecados. Aí, ele fala: confessai uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Confessar o pecado não é tentar arrumar desculpa, né? Eu falo com o irmão, chama atenção. Aí o irmão, por causa disso, por causa daquilo outro. Não, é reconhecer o erro e pedir perdão. Aí é perdoado. Não é arrumar desculpa. Agora que chegou a hora. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, Raial, lê aí. Assim Elias, Raial, que era homem, semelhante a nós. Por quê? Porque ele desce como homem na corpo de homem. Ele desce agora, no final dos tempos, com o corpo humano. Ele desce da montanha com o corpo humano. É o anjo. Mas apesar de estar vindo com o corpo humano, ele resplandece a glória de Ial. Vamos lá. Assim, versículo 17. Raial Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses é o equivalente no calendário lunar a quanto tempo, irmã Marinalva? 1.260 dias, fazendo link na antiga aliança, que ele ficou sendo alimentado por corvos, no tempo do fim, que a igreja é levada ao deserto. A igreja é levada ao deserto, a uma fortaleza, para ser alimentada e protegida. Qual fortaleza? Irmão, é de Alcha. A igreja qual? Não, igreja católica. A igreja católica, a mulher foi levada ao deserto nas asas da grande águia, foi conduzida e ali é alimentada por corvos, que são aqueles demônios que perderam a casa lá em cima, que era a habitação deles, o templo celestial. Desceu, agora começa a congregar onde? Congregar na igreja católica e alimentar aquele povo que está lá, inclusive a igreja de Sardes, com esse alimento de corvos, de querubins caídos.
Nós estamos falando de escassez. Você está falando de Filadélfia? Nós estamos falando de tempo de vacas magras. Você está falando de Filadélfia? Aquilo que eu já falei com você, presta atenção. Você é disperso, não presta atenção. Está viajando aí nos pensamentos e não está prestando atenção no que Yao está falando. Continuando. Assim, Elias, Raial, que era homem, semelhante a nós, viu? Semelhante a nós. Semelhante a nós, porque eles vêm com um corpo humano. Semelhante a nós. Orou com insistência para que não chovesse. Orou com perseverança. E não choveu por 3 anos e meio, mostrando claramente o tempo de vacas magras. 1.260 dias. 3 anos e meio de vacas magras. É o tempo de vacas magras. E aí fala, em seguida tornou a orar, e o céu deu sua chuva, e a terra voltou a produzir seu fruto. No final do seu ministério. Né? Ok? Tem que prestar atenção. Porque a qualquer hora você vai ser arguído. Se você não estiver prestando atenção na batalha, está dormindo, viajando nos pensamentos, o inimigo te ataca. Tem que estar atento, vigilante. Nós estávamos aqui, aquela frase, vira para trás, olha lá atrás. Aleluia, adorado somente Yao. Nós colocamos aqui 2 sentinelas para acompanhar o pintor. Aí os de sentinela saíram daqui. O pintor ficou sozinho. Adivinha quem veio aqui? Adivinha quem veio aqui, irmão Rodrigo? O inimigo. O inimigo vem, não encontra sentinela, ele entra para dentro. E pega alguém que está ali escrevendo, não tem o capacete da salvação, já confunde a cabeça dele. Aí o pintor escreveu, aleluia, somente Yao. Teve que ser apagado e pintado o outro por cima hoje. Por quê? Foi colocado 2 sentinelas para vigiar. Aí um sentinela foi fazer uma coisa, o outro foi fazer outra coisa, a casa ficou sem sentinela. Aí o inimigo entrou e lançou na mente do pintor, que não tem o capacete da salvação, para que possa não aceitar os dardos inflamados do maligno, está aí Efésios capítulo 6. Aí ele escreveu lá, ficou lá 2 horas fazendo, e quando chega, tá lá, aleluia, somente Yao. Aí ele escreve pequenininho, preto ali no cantinho, pequenininho, desse tamanhozinho, adorado, pequenininho. Falar que nós vamos aceitar isso? Por quê? Qual que é a intenção ali? Fala, não é só Yao que pode ser adorado, não. Eles estão vindo. Vai vir logo para a terra. E você consegue escrever lá e passa batido. Não, o mensageiro, o ancião da igreja deixou passar. Não deixo mesmo. Não deixo, não. Isso não é, nunca deixei, irmão, e não vou deixar nunca. Entendeu? Aí, tadinho, ó. Viu? O banheiro é em frente, leva ele aí pro banheiro. Viu? A batalha. Viu? Eu quero que vocês entendam a batalha. Quando é desmascarado, fica doido. Usa os mais fraquinhos.
Eu falo assim com os irmãos têm que entender o que é guerrear. Não ser distraído, disperso. Tem que ficar atento que o inimigo, ele anda ao derredor, tentando encontrar uma brecha para que ele possa entrar. Os irmãos encontram aqui, conversando bobageiras, infantilidades, coisas criancices. Na hora das coisas de aula, não é um momento para isso. Um momento para isso é a hora que a gente sobe. Nós vamos confraternizar. Por quê? Porque ali já foi feita a obra que a gente sobe. Agora a gente pode descansar um pouco. O inimigo não vai atacar, por quê? Porque ele sabe que não vai encontrar brecha mais, porque foram fechadas. Está entendendo? Então os irmãos têm que ter a condição de maturidade. Entender que na hora das coisas de aula, eu vim para cá, eu tive tantos problemas hoje, para que essa obra seja feita. Por quê? Porque eu delego para os irmãos fazer coisas. E aí, quando eu vejo, irmãos não fizeram direito. Aí gera para nós um contratempo, um atraso. Era para ter aquela parede ali estar pintada também, já com a palavra, tudo por Ial e por Ialcha. Está entendendo? Várias coisas. Nós tivemos vários problemas hoje. Nem vou citar, mas é uma guerra. Você, na sua condição de sentinela, foi dado para você uma parte na obra. A parte sua na obra você tem que cuidar. Não é virar as costas, não, eu tenho que fazer outra coisa. Não, foi dado aqui para você, você vai fazer aquilo, a não ser que transfira isso para outro sentinela. No exército aqui, você vai ter um sentinela. Aí, se o sentinela dorme, aí vem o inimigo e pega todo o exército descansando e destrói, porque o sentinela não cuidou. Na mesma coisa, acontecia lá no templo. Existiam os turnos sacerdotais aqui na terra. Aí você tinha o guarda do templo. Aí o guarda do templo vinha e vigiava o sacerdote, ver se ele estava dormindo. Se ele estava dormindo, o que fazia, irmã Marinal? Eu sei que você sempre passa. Tem que entender essas coisas. Irmão Alessandro, irmão Márcio, irmão Joel. Não. Irmão. Cadê o irmão Robson, de Londrina? Irmão Magela. Irmão Marcos Vinícius. Sabe o que o guarda fazia? Irmão Anderson. Não. O que ele fazia? O que ele fazia, irmão? O guarda do templo encontrou o sacerdote do turno dele dormindo dentro do templo. O que ele fazia? Não, ele punha fogo na roupa do sacerdote. Punha fogo na roupa do sacerdote. Hã? Eu falei isso lá atrás? Isso.
no puxar a corda era só do sumo sacerdote. Mas o sacerdote que estava no seu turno não podia dormir. Porque o guarda do templo punha fogo na roupa dele. Tudo isso para quê? Ter temor. Já pensou correr pelado com a roupa pegando fogo no templo sagrado? Tudo isso para haver temor. Entenderam, meus irmãos? Aquilo que ao colocar na sua mão, você tem que fazer com zelo, com total dedicação. Por quê? Porque aquela obra é sua. Não pode distrair, não pode vacilar. Vamos lá. No nome de Deus. Voltando em Apocalipse 12. Nós já estamos terminando, tá, irmãos? Eu tive que descansar um pouco. Atrasei hoje demais, porque eu estava extremamente exausto. Extremamente exausto eu estava. Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentada por 1260 dias. Esse é o Ministério Filadélfio de Vacas Gordas. Ministério Filadélfio de Vacas Gordas. E agora nós vamos ver as duas testemunhas. Também é um ministério de 1260 dias. Está aqui, Apocalipse 11, versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. 1260 dias de vaca gorda e 1260 dias de vaca magra, de escassez nessa terra. Agora, viu que a mulher foi levada para o deserto por 1260 dias? Aí nós vamos abrir. O que ela foi fazer no deserto? Você vai abrir comigo. Vamos abrir aqui em Deuteronômio 8, versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. A mulher foi levada ao deserto, uma profecia, para ser alimentada 1260 dias. Será que é só isso? Vamos lá. Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio 8, 2. Todos acharam? Diz assim: lembra-te, porém, de todo o caminho que teu Yahweh te fez percorrer durante 40 anos no deserto. Está fazendo um link, Ali aí, aquele povo que saiu do Egito peregrinou no deserto. Fazendo um link com a mulher que também está levada ao deserto. Que mulher é essa? Igreja. Qual igreja é essa, irmã Lenil? Apocalipse 12, 6. Não, igreja Filadélfia. A igreja de Sardes é Apocalipse 12,
lá na frente, 23. 13. A 6 é a primeira, levada para o lugar que Yahweh preparou. A segunda, levada pelas asas da grande águia, querubim Emanuel. Deuteronômio 8, versículo 2. Lembra-te, porém, de todo o caminho que teu Yahweh te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. E conhecer o que tinhas no coração. Se irias observar seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná. Olha aqui, te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais conheciam. O que é o maná, irmã Jailma? A palavra, então, era uma palavra nova. Nem nem seus pais conheciam essa palavra nova. Não é uma palavra que se encontra em denominação. É uma palavra nova, que nem você e nem seus pais conheciam. Mas ele foi levado para o deserto para que o Satanás tentasse. Lembra? Por quê? Porque aqui, a irmã Lúcia está falando aqui a respeito do tentar no deserto. Lembrando da tentação no deserto. Não é Yahweh que tenta. É Satanás que tenta. Mas Satanás tenta esta igreja que também é levada ao deserto. Ele deixa essa igreja ser tentada por Satanás, lógico. Por que ele deixa? Para ver se essa igreja vai retroceder. Quer ver se é uma igreja fiel. Como que ele vai saber se essa igreja é fiel? Quando o Espírito foi levado ao deserto para ser tentado. Eu vou te dar os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. Não, eu não quero. Nada teu. Por quê? Adorarás somente Yahweh. Entendeu? Vamos voltar aqui à passagem. Versículo 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu e nem teus pais conheciam. Uma palavra nova. Uma palavra nova. Irmã Daniela, uma palavra nova. Nunca se tinha dito antes. Nunca se tinha interpretado desta maneira. E a maneira correta. Porque o maná, ele é único. Não é um alimento terreno. Ela desce do céu. O livrinho lá, só que tinha o gosto, né, adocicado, remetendo ao gosto do maná. Fazendo o link do maná com a palavra de Yahweh, que é doce. Aí ele fala,
Olha só, ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahweh. Procede da boca de Yahweh. Aí ele continua, as vestes que usava não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Ou seja, Yahweh cuidou deles. Portanto, presta atenção agora, ó. Portanto, reconhece no teu coração que Yahweh, teu Yahweh, te educava. Te educava. Te chamava atenção. Te disciplinava. Te educava. Portanto, reconhece no teu coração que Yahweh, teu Yahweh, te educava. Como um homem educa seu filho. E observa os mandamentos que há o teu Yahweh, para que andes em seus caminhos e o temas. E o temas. E o temas. A sexta era, que é o temor a Yahweh. Assim seja. Então, amados irmãos, nem o maná que nem tu conhecia e nem os teus pais. Uma palavra nova. Quando nós pegamos o mensageiro de Sardes, ele fala, as denominações, cada uma tem um pouquinho da verdade. Mentira! O maná, ele é novo, ele não faz parte desta terra, ele desce do alto, e nem seus pais o conheciam. Deixando claro que eu não pego uma passagem daqui, outra dali, uma interpretação de cá e monto Filadélfia. Filadélfia é nova, nada desta terra podia se aproveitar para se cumprir Daniel 8. Vamos lá. Hã? É o vinho novo. Daniel 8. 1568. Daniel 8, versículo 11. O Antimachia chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, que faz um link que no final dos tempos levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Ele vai voltar, porque esse Antimachia teve força para tirar ele do céu. Fala, ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército das estrelas. E calcando as pés, chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo, ou seja, o trabalho de sumo sacerdote que ele exercia diante de Yahweh no templo. Aboliu, tirou ele de lá. Derrubou por terra a verdade. Aqui está, ó. Derrubou por terra a verdade. É a hora que a terra experimenta a verdade que nunca antes foi dita. É o maná que é contemplado da palavra de Yahweh, que nunca nessa terra foi dito. Só no final dos tempos. Porque até o próprio Shaul, Paulo, ele falou, quando vier aquele que é perfeito, aí seremos esclarecidos de fato. Entendeu? Então, quando hoje você está vendo, quem está participando de Filadélfia desde o início e está perseverando, ele está crescendo tremendamente. Está vendo o crescimento, o entendimento. Por quê? Porque a palavra repete,
E Alcha crescia em graça e conhecimento diante dos homens e diante de Yahweh. Quando você viu agora aquele anjo que desce da montanha, né? Como é que chama essa montanha, irmã Flávia? Monte Sião, exatamente. Agora é uma montanha, Monte Sião. E ele encontra o que aqui embaixo? Só idolatria. Né? E ele bate contra essa idolatria. Tá cansadinho, mano? Tadinho. Estou vendo seu olhinho. Então, agora você viu ali toda a conexão dos textos, porque o livro todo está codificado. E quando nós vemos a representação de Elias, é uma representação daquele que volta em período de vacas magras, como no passado, porque durante 3 anos e 6 meses não choveu e houve escassez, uma escassez tal que os corvos tinham que ir alimentá-lo. E agora, quando remete no final dos tempos, ela remete para o sentido celestial, espiritual e material. É imaterial também. Porque você imagina, hoje eu tive uma experiência na minha casa e eu fiquei extremamente irritado. E quando eu fico irritado, eu sou bravo demais. Por quê? Porque eu tenho uma ajudante e essa ajudante, mais que eu fale por diversas vezes, ela não me obedece. E eu cheguei em casa e eu já estava contando, porque eu tinha tirado um feijão do freezer e coloquei na geladeira, tem 2 dias, para fazer hoje, refogado. Eu tinha pouco tempo para fazer a comida. Tá entendendo? Eu tinha pouco tempo para fazer a comida. Quando eu cheguei, aonde está o feijão? De novo no freezer. Eu guardo os vasilhames para poder fazer o quê? Eu guardar os mantimentos para a igreja que vai ficar, os desatentos de Filadélfia. Aí ela joga fora. Mais que eu fale. Então hoje eu não estava muito manso, não. Estava muito bravo. E essa vai ser a condição quando eu subir. Quando eu pegar aquele administrador que eu mandei fazer de uma forma e ele fez de outra. Eu não vou estar nada bom com ele. Tá entendendo? Nada bom. E ele vai fazer a mesma coisa quando ele perder a mordomia dele caindo por terra. Ele também não vai estar nada bom com aqueles que ele ajudou. Vocês estão entendendo? Presta atenção aqui. A mensagem é aqui. A irmã só está ajudando. Olhar para mim. Então, tem dia que é assim. A gente fica irado. E eu brigo quando não faz do jeito que eu quero. Porque o jeito que eu quero é o jeito que Yahweh quer que seja feito. E quando se faz desse jeito, está tudo bem. E o temor a Yahweh é isso. Por que você acha que eu fico bravo? Porque eu quero fazer como Yahweh espera que eu faça. Tudo bem feito. E é isso que é a condição de você, irmãos. Pode pôr aqui.
Então, essa é a condição, meus irmãos, que eu falo assim com vocês. Olha, esforça naquilo que Yahweh coloca na tua mão para fazer. Foi dado para você fazer isso? Não, não, me leva ali. Não, não posso levar. Não sei que eu arrumo outro sentinela. Vai ficar no meu lugar aqui. Não faça nada nesse tempo que possa desagradar Yahweh. Nada. Vamos fazer a disciplina de um exército. O Samuel, meu filho, foi liberado do exército aqui, né? Grata a Yahweh, grata a Yahweh. Aí o Samuel, ele vai... Hã? E aí o que acontece? Ele pega e fala assim, ó, filho, pode ficar tranquilo que eu vou levar você lá nos dias. Foi vários dias, né? Aí ele chega e me chama 4 da manhã para eu levantar. 4 da manhã. Então, eu falei, filho, não precisa ser tão cedo assim. Então, essa disciplina, porque chegou lá, fora do horário, nem queira saber. Existe uma disciplina para as coisas dos homens, e a disciplina para as coisas de Yahweh vai ser menor, vai ser mais tranquila. Yahweh é bonzinho, presta atenção. Quem vai fazer a ira de Yahweh sobre a terra, é o próprio Yahweh. O antimachia está agindo segundo a vontade de Yahweh. Lúcifer vai agir segundo a vontade de Yahweh. É um tempo de disciplinar essa terra. Está entendendo? Disciplinar. E como nós vimos aqui, ó, também os filhos de Filadélfia são disciplinados. Disciplinados. Para que Yahweh se agrade. Depois descansa. Depois descansa. Tá? Pode falar, meu irmão. Aqui, me passa esse versículo que você tinha me passado, só para a gente concluir. Aquele que você me passou hoje de manhã. Ó, Deuteronômio 32. Presta atenção aqui, irmãos. Eu falei com vocês a respeito da comunhão. E Al falou assim, não vou beber do fruto da videira, até que venha o reino. Lembra desse tudo? De quarta-feira. Aí, irmão trouxe. Qual que é, irmão? Deuteronômio 32. 32. Deuteronômio 32, página 300. Diz assim: pois sua vinha é vinha de Sodoma. Pois sua vinha é vinha de Sodoma, e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, e seus cachos são amargos. Seu vinho é um veneno de serpente, uma violenta peçonha de cobras. Que faz um link, que o mestre delas, que foi madeirado na praça da grande cidade, que simbolicamente chamada de Sodoma e Egito. Quem não assistiu ainda o vídeo, mostrando claramente que o ministério das duas testemunhas vai ser na praça de onde? De Irmã Jailma. Você não assistiu o vídeo? São os nossos 3 últimos vídeos, irmã. Aonde as duas testemunhas vai ministrar? É em Al-Shalom? Pergunta para o irmão Amadeu atrás de você. Em Roma.
na praça da grande cidade de Roma. Vai ser ali que as duas testemunhas vão ministrar. Um vai ministrar contra Jezabel e outra contra o anti-Machia que vai ser entronizado ali. E eles quiseram deixar para você entender as denominações que eles vão pregar em Al-Shalom, Jerusalém. Não vai. Porque toda aquela mensagem é mentirosa. A interpretação é mentirosa. E aqui está falando. A vinha, que é a igreja, pois sua vinha é vinha de Sodoma e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são venenosas. Seu vinho é um veneno de serpente, uma violenta peçonha de cobras. Apocalipse 8 que fala. Porque Fala. com o vinho de suas prostituições Aí, ó. foram embriagadas as nações. Aqui, ó. Aí pega Apocalipse 18, que diz assim, 18, versículo 3. Porque o vinho de suas prostituições foram embriagadas todas as nações. Fazendo o link exatamente que é o fruto desta vide. É veneno. Esta igreja que está na terra, denominações evangélicas e católicas, é peçonha de serpentes. Assim seja. Nós vamos encerrar aqui a gravação e nós vamos fazer agora nosso momento de comunhão, no nome de Papai Alcha. Nós vamos concluir aqui os áudios, no nome de Alcha. Gratidão pelos irmãos, casa cheia, né? Casa cheia, casa está cheia, né? Eu não sei quantos irmãos tem aqui, mas ainda há espaço, ainda há lugar, no nome de Alcha. Você que ainda não veio, ainda há lugar. Venha para Belo Horizonte, no nome de Alcha. Gratidão, amados irmãos, e assim seja. Grato a Alcha, 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 e assim seja feito. E Al te abençoe e te guarde. Assim seja feito. E Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feito. E Al levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feito. Graças a e assim seja feito. Assim seja.